Olá pessoal, aqui da disciplina de Nutrição e Dietética para estudantes dos cursos técnicos da área de saúde, em particular para os técnicos de enfermagem. Na primeira videoaula nós fizemos uma introdução, na segunda videoaula nós vimos as diferentes profissões ligadas à área da nutrição e dietética, desde as que necessitam de conhecimentos fundamentais, ensino fundamental, até o pós-graduados, né, passando aí pelos cursos técnicos. E nessa terceira videoaula nós vamos discutir a classificação e tipos de nutrientes, alimentos e comidas. Então, vamos lá. Os nutrientes. Os nutrientes são os elementos que constituem os alimentos. É quando a gente digere os alimentos, extrai os nutrientes e absorve os nutrientes e utilizando e o nosso organismo usa na realidade os nutrientes contidos nos alimentos. E esses nutrientes são constituídos de elementos vitais, né? Então, formados de elementos vitais e eles formam os nutrientes e os nutrientes formam os alimentos. Né? Nós já vimos isso na primeira aula. Os nutrientes, eles podem ser subdivididos em macronutrientes e micronutrientes. Os macronutrientes são aqueles cuja necessidade diária é grande. Não importa o gênero, não importa a idade, não importa as necessidades especiais do indivíduo, as suas condições fisiológicas, o seu contexto de vida. Uns vão precisar de mais do que os outros, mas eles sempre, o menos que você precise, por conta das suas características fisiológicas, nós sempre precisaremos de uma grande quantidade. São eles os carboidratos, as proteínas, os lipídios, aí inclui o colesterol, e a água. Bem, essa daí é a única nutriente que você não precisa digerir. Ou você consome ela, já está ali nos alimentos líquidos, ou durante o processo mastigatório, durante todo o processamento do bolo alimentar, ela acaba sendo retirada dos alimentos sólidos, que também contém água. Micronutrientes são aqueles elementos importantíssimos, que às vezes a gente, dependendo dele, tem estoque, então pode ficar alguns dias sem comê-lo, mas a gente tem estoque para usar. Outros a gente não tem estoque, ou o estoque é baixíssimo, precisa sempre. São importantíssimos, mas as quantidades diárias, não importa o gênero, a idade, as condições nutricionais, condições biológicas específicas, o contexto que a pessoa esteja inserida, não importa. Que por vezes ela precisa de uma necessidade um pouco maior ou um pouco menor, quando comparado a outros tipos de subgrupos, mas a gente sempre precisa de uma quantidade, né, pequena. A despeito que alguns precisam de mais do que os outros, mas é sempre uma quantidade pequena. Por isso que são micronutrientes. São eles as vitaminas, os sais minerais e alguns autores, nem todos, a maioria, fala que a vitamina e sais minerais, alguns incluem a fibra. E a fibra não deixa de ser um tipo de carboidrato, é um carboidrato que a gente não digere. Ele pode ser solúvel e insolúvel, mas a gente não digere. Então, e as nossas necessidades básicas são sempre pequenas quando comparado aos macronutrientes. Então, tem alguns autores, aliás, a maioria, que só cita micronutrientes, as vitaminas e sais minerais, porque as fibras estão dentro dos carboidratos, apesar das nossas necessidades específicas de fibras serem importantes, precisamos diariamente, a gente não estoca fibras, porém ser pequena. Aí já tem alguns que destacam eles, como a necessidade específica dele é muito pequena, joga eles dentro dos micronutrientes. Aí, o importante é saber que ele faz parte dos carboidratos, importante neste momento. Portanto, por isso que muitas das vezes ele não aparece nas listas dos micronutrientes, não aparece na lista nenhuma, ele já está embutido nos carboidratos, que são necessidades grandes, são macronutrientes, mas como eles a gente não absorve, não utiliza ele, a não ser na própria luz do intestino, e as necessidades aí específicas deles é muito pequena comparado aos dos micronutrientes, então tem alguns autores que colocam ele dentro do quesito micronutrientes. O que é que você acha, o que você prefere classificar, fica na sua vontade, no seu estilo, no seu raciocínio, tá? Muito bem, então temos aqui os carboidratos, proteínas e
os lipídios, macronutrientes, a água, também é um macronutriente, e aqui temos diversos sais minerais e as diversas vitaminas e os alimentos que contêm essas vitaminas, e também as fibras, né? Nós temos fibras aí, o bagaço da laranja, as fibras do figo, que são os micronutrientes. São em cima os macros, embaixo os micros. Vamos dar continuidade. Já os alimentos, que são aqueles elementos, né, que a gente consome, ou in natura, ou processado, ou cozido, ou assado, ou cru, né? Não importa, são as fontes, as nossas fontes de nutrientes, onde nós retiramos nutrientes. Esses alimentos, eles geralmente é muito raro você, por exemplo, um copo d'água. Mas é que a água é um nutriente, mas água, né, por exemplo, um suco, até o suco mesmo, né? É muito raro a gente ter um único nutriente. Geralmente você tem vários nutrientes no mesmo alimento. Só que e desses nutrientes, muitas das vezes a gente tem subtipos, ou vários subtipos. Por exemplo, tem vitaminas no dado nutriente. Por exemplo, o ovo, ele tem nutriente e vitamina, né? Um ovo que você está comendo, ele vai comer o ovo cozido, frito, cozido, não seja tudo for. O ovo misturado com outro alimento não importa. Mas só o ovo em si, ele tem vários nutrientes. E dentro desses nutrientes inclui as vitaminas. Tem várias vitaminas ali. Já tem alguns outros que só tem um tipo de vitamina, mas tem fibra, e assim vai, né? Tem açúcar, né? Então, raramente você terá um alimento, eu não me recordo de nenhum, que só tenha um tipo de nutriente. Então, aqui, os alimentos, eles podem ser classificados em energéticos, construtores e reguladores, e geralmente quem dita esta classificação, por que ele está nessa classificação, e há alimentos que estão até em mais de uma, e quem dita quem é o nutriente francamente predominante, não é fracamente predominante, não é levemente predominante, é o que é francamente predominante. Então, por exemplo, os alimentos em que predominam os carboidratos e os lipídios, eles são ou porque predominam mesmo, todos os demais é muito baixinho, ou até que existem outros, por exemplo, o frango. Há predomínio de lipídios, né, no frango. Alguns frangos ou algumas formas de cozinhar o frango, de preparar o frango, mais do que o outro, mas tem o predomínio de lipídios. Mas também tem um predomínio de protídeos, né? Esse prato aqui tem protídeos e tem ali a carne, seja de soja, seja animal, tem protídeos. Mas esse nhoque aqui tem um predomínio do quê? De açúcar também. Então tem os dois. Não importa que tenha outros predomínios. O que eu quero dizer é que todas as vezes que haja uma grande quantidade de lipídios mesmo, aí o colesterol já não tem muita importância aí, os outros demais lipídios, ou açúcares, não importa que outros tipos de nutrientes também estejam em excesso, mas tem bastante lipídios ou bastante açúcar, eles são chamados de alimentos energéticos. Então temos a batata frita, nós temos aqui o sanduíche com pão, o frango, algumas outras carnes com bastante teor de gordura. Nós temos aqui o nhoque, sem ou com a carne, não importa. Não importa se é nhoque de batata, de aipim, de inhame, qual tipo de nhoque. Esses alimentos são energéticos porque predominam nele os lipídios ou os açúcares, independente de predominar outras coisas ou não. E os açúcares e os lipídios têm como principal função a fornecimento de energia, né? Tanto que quando a gente não gasta a energia suficiente do que a gente está consumindo, ele vai virar gordura e depósito. Veremos isso no decorrer dos módulos aí de nutrição e fisiologia, quando a gente estudar os nutrientes específicos, e aí o indivíduo vai engordar. Ao contrário, se você come alimentos energéticos, mas tem uma atividade física, exercício físico, uma necessidade de gasto energético muito superior ao conjunto de alimentos energéticos que eles podem dar do que você come, aí você tenderá a emagrecer, porque você não vai fazer depósito de gordura nenhuma, vai utilizar. Mas isso é uma outra história. Então, os energéticos,
onde predominam lipídios e o açúcares independente de outros predomínios, são os alimentos que nos fornecem energia, fornecem calor, energia para a gente fazer trabalhos como função muscular, secreção, transporte, e calor para manter aquecido, as enzimas funcionantes, já que boa parcela, quando a gente produz ATP para guardar, estocar e liberar essas contrações musculares, secreções, transportes, a gente também tem energia livre e não é desperdiçada, ela serve para aquecer, para manter a gente funcionando quentinho, bacaninho. São dados pelos alimentos ditos energéticos. Os alimentos construtores são aqueles alimentos onde há um predomínio de proteínas. Quanto maior a quantidade de proteínas, não importa proteínas animais ou vegetais, não importa que tenha outros tipos de nutrientes também, mas quando a carga proteica ela é grande, eles são construtores. Então temos os ovos, temos alguns alimentos, legumes e verduras, que tem uma riqueza de proteína aí, não é uma distribuição por igual, aí tem alguns que tem muito mais proteína do que o outro. Nós temos aí frutos do mar, né? Nós temos os laticínios, as sementes, enfim, os pães e os pães também, e produtos que levam leite na sua composição, mesmo que ali disfarçadamente, ou leite propriamente dito, ou leite associado a outro alimento, como café com leite, né, os cremes de leite. Então, os produtos laticínios, os produtos, o ovo, os produtos, a carne, tanto a vermelha quanto a branca, de peixes, frutos do mar, em geral, e alimentos vegetais, alguns alimentos vegetais que são ricos em proteínas, né? Também, como algumas certas frutas, certos legumes, certas verduras, e principalmente os cereais, né? Eles são ricos em proteínas e peptídeos. Então, quando a gente digere aquilo e absorve os aminoácidos dessas proteínas e peptídeos, a gente vai utilizar esses aminoácidos para fazer construção de estruturas. A gente guarda muito pouco, né? Cada célula vai guardar um pouco mais de aminoácido que utiliza para fabricar suas enzimas e suas estruturas, né? Mas eles têm caráter estrutural. Para reparar estruturas que foram danificadas, ou foram envelhecidas e foram substituídas, né? A gente viu lá na citologia a função das vesículas biliares, dos lisossomas, né? Fazer essa digestão de coisas velhas, estruturas velhas, elas precisam, ou que foram danificadas, o lisossoma vai lá, digere, mas ela precisa ser recuperada, né? E aí é recuperada pelos aminoácidos que estão presentes nos alimentos ricos em proteínas, não são chamados de alimentos construtores. E os alimentos reguladores são aqueles que possuem podem ter proteínas, lipídios, açúcares em grande quantidade, não importa, mas que estão ricos em vitaminas e sais minerais, né? E aí temos as frutas, legumes, ovos, leite, que estão em outras faixas, e por conta, quanto mais rico em vitaminas e sais minerais, mais reguladores eles são classificados. E reguladores por quê? Porque as vitaminas e os sais minerais muito entram em várias reações metabólicas e são importantes para que elas vão adiante, né? Apesar de alguns sais minerais serem puramente também construtores, mas de uma maneira geral ele participa de reações metabólicas, que ele mesmo não vai produzir energia, mas que para produzir energia ou para construir estruturas precisam da presença, né, dependendo do tipo de reação química de produção de energia, ou dependendo do tipo do que vai se construir, precisa da vitamina A, B, C ou D, ou precisa dos sais minerais X, Y ou Z. Então, eles funcionariam como reguladores. E as fibras,
como elas não são carboidratos, mas não são absorvidas, então elas não entram nos energéticos, apesar de serem carboidratos. Alimentos ricos em fibras também funcionam, porque uma das principais funções é ativar o funcionamento do intestino, melhorar, tornar o intestino mais esperto, mais funcionante, regular a produção de uma microbiota no intestino, que também vai preservar a nossa saúde, não só local, como hoje tem ideia de alguns estudos que também têm impactos sistêmicos. Então, as fibras, apesar de serem carboidratos, como não são absorvidos, então não tem nenhuma função energética, muito menos construtoras. Os carboidratos podem participar de estruturas, mas não são, francamente, né, eles são muito mais ligados aos energéticos construtores, mas as fibras entram aqui dentro dos reguladores. Então, os macronutrientes se dividem entre energéticos e construtores, e os micronutrientes geralmente são reguladores e eventualmente podem, que participam até das reações energéticas, mas não como fonte de energia. Então eles entram como reguladores. No decorrer do curso, quando a gente estudar cada um dos macronutrientes e micronutrientes, aí nós vamos detalhar, que a gente está tendo uma visão geral de como eles participam dessa situação. Agora vamos uma outra classificação dos alimentos. Nós vimos quanto a funcionabilidade deles. Agora uma outra forma de classificar os alimentos é em naturais, é quanto à origem, em naturais e industrializados. Então, naturais nós temos os vegetais, né? Os produtos vegetais são os legumes, frutas, cereais, verduras. Temos os produtos animais, que são os pescados, os frutos do mar, os laticínios, os ovos, a carne vermelha, a carne branca, que são os produtos animais, e os minerais é a água. Seja ela água mineral ou não, a água é um exemplo de mineral, né? Já os industrializados, eles são produzidos pela indústria alimentícia. Ele pega os alimentos, vegetais, animais e ou minerais, e aí cria alimentos por criação da indústria, né? Modifica, acrescenta, cria um outro alimento. Por exemplo, um macarrão, ele é industrializado, porque ele não tem pés de macarrão, não tem um animal que secreta macarrão, nem encontrado na cachoeira, na fonte. É fabricado, apesar de utilizar alimentos naturais para a sua fabricação. Então, os industrializados são também chamados de alimentos processados, enquanto que os naturais são não processados. O ideal é que a gente coma prioritariamente, em termos de quantitativos e qualitativamente, alimentos naturais do que os industrializados. E teve até um grupo de pessoas que, com a pandemia, com a sindemia do Covid, eles passaram a cozinhar em casa, então aumentar a quantidade de alimentos naturais, né? Cozinhados em casa ou não, né? Mas como cru, mas às vezes comprados no restaurante, alguma coisa assim, mas aumentou bastante para alguns grupos, infelizmente não foi para todos, para alguns até a comida como todo escasseou, aumentou bastante o consumo desses naturais em alguns grupos. E uma outra coisa também que os alimentos podem, principalmente os alimentos industriais, que podem ser modificados, né? Você pode, a indústria, por exemplo, pegar o leite, pacotar o leite e mandar. Aí é um alimento natural industrializado, o alimento em si não foi industrializado. A indústria alimentar utilizou o alimento natural, empacotou, verificou se tinha agente infeccioso, viu a qualidade daquilo, se responsabilizou pela qualidade e mandou. Então, nesse caso, continua, apesar de ter sido a indústria alimentícia que pasteurizou o leite, empacotou o leite ou colocou dentro de um pote, mas ele continua sendo um alimento natural, apesar de você não ter tirado direto da vaca. Tirou da vaca, ele processou. Agora, quando ele é industrializado, é quando você, a partir de alimentos naturais, você fabrica outros alimentos, ou a partir de alimentos, né, que juntam A com B, como é o caso do macarrão,
Eu falei que não tem pé de macarrão, o macarrão não se encontra em lagos, nem o macarrão é secretado pelo leite. Então, é um alimento industrializado que se utilizou de naturais. Já o leite empacotado, mesmo que foi pasteurizado, ele não é um alimento processado. A indústria só o colocou ali no pacote e deu. Agora, se for um longa-vida, por exemplo, um leite que tem uma duração maior. Ele tem duração por quê? Porque você colocou conservantes, colocou para aumentar a validade dele, aí de repente coloca um espessante, ou coloca um açúcar, alguma coisa assim, aí ele já deixa de ser um alimento natural, mesmo que seja o leite, você não misturou com nada, e passa a ser um alimento natural que foi processado pela indústria. Quando ele só pasteuriza e coloca num saco e a validade é pequena, só aumentou pela pasteurização, é um alimento natural. Quando você ordenhou da vaca, é um alimento natural. Apesar que no primeiro caso a indústria meteu o seu bedelho, no outro não. Agora, é a mesma coisa se você pegar e antes de beber da vaca você ferveu, beleza. Agora quando você pega o leite e coloca espessante, coloca um açúcar, coloca, ou não coloca nada disso, mas coloca um conservante para ele durar mais, um estabilizador, estabilizadores para ele não mudar a sua estrutura e conservante para que ele não se prolifere bactérias e aí perca o sabor, a riqueza alimentar, ou seja, você prolonga a vida dele, mesmo que você não tenha acrescentado outras coisas, aí já é um alimento industrializado, né? Porque ele já foi processado, não foi só pasteurizado, né? Ele já foi processado. Agora, existe ponto aos processados, aí não entra os naturais, pontos processados, ou seja, quando ele ou ele é o natural que você misturou, que você é o natural, mas que você mexeu, que você processou ele, você não a partir dele não juntou com outros e fez um alimento industrial, não. Você vai vender ele pela indústria, mas você vai modificar ele, aí eles podem ser reduzidos, enriquecidos e acrescidos. Por exemplo, os reduzidos é aquele que o leite, por exemplo, sem lactose, para aquelas pessoas que têm deficiência de lactase, que não digerem o açúcar do leite, vão lá e tiram o açúcar do leite. Ah, só fez isso, nem colocou conservante, né? Ele já é um processado. Você modificou. Se você retira um nutriente do alimento, não é tirar uma bactéria, não é nada disso. Você retirou um nutriente ou reduziu a quantidade dele, aí ele é um reduzido. Quando você retira, ele é popularmente chamado de diet ou dietético. Por exemplo, quando o leite não tem lactose, ele é um leite diet. Agora, quando você reduz a gordura dele, ele fica semi-deslatado, como falam em espanhol, semi-cremado, você reduziu, também você modificou, porque aquele leite, se ele só envasasse e mandasse para você, ele teria que ter aquela quantidade de leite. Mesmo que você não coloque no conservante, no estabilizante, se você reduziu a gordura ou tirou a gordura de todo, ele é um leite reduzido, é um alimento reduzido. No caso do leite, quando você tira toda a gordura, ele é um desnatado, ou descremado, quem fala com influência espanhola. Esse desnatado é um leite também diet, você retirou um dado nutriente. Agora, quando você reduz a quantidade, ele também é reduzido. Reduz quando você reduz a zero ou quando você reduz. Por exemplo, um leite semi-desnatado, ele tem menos gordura do que ele deveria ter normalmente, mas ele tem. Aí ele é considerado popularmente com o termo light. O light é quando você reduz, mas mantém o nutriente reduzido em quantidades menores. E o diet é quando você retira por completo. Beleza? Mas ambos são alimentos reduzidos, geralmente são usados para quem tem necessidades especiais quanto à alimentação. E os enriquecidos é quando você aumenta algo que ele já tem. Ele já tem, você não está colocando algo que ele não tem. Então você pegou o leite que tem ferro e você aumenta a quantidade de ferro que tem nesse leite. Você acrescenta mais ferro. Então ele é um leite enriquecido. Então qualquer alimento que tenha um dado nutriente que você acrescentou mais no alimento industrializado, aí foi industrializado, né? Aí ele é um alimento enriquecido. E o acrescido é quando você não tem um dado nutriente e você acrescentou. É o caso do sal iodado.
né? Em alguns locais, o consumo de frutos do mar era muito pobre ou nenhum, em que, dependendo do tipo de relevo, de tipo de vegetal, não retinha iodo. O consumo de iodo, que é um oligoelemento, né, é um sal mineral, é muito baixo. Isso produzia bócio, produzia hipotireoidismo endêmico, uma região inteira de hipotireoidismo. Com pegar o sal, que todo mundo usa sal, em maior ou menor quantidade, uns abusam, mas todo mundo usa o sal, de cozinha, e colocaram, em alguns países, o Brasil é um deles, e acrescentaram iodo no sal. Então ele é acrescido, porque não aumentou o iodo presente no sal, acrescentou. Também os enriquecidos, reduzidos e os reduzidos, enriquecidos e acrescidos, sempre, apesar de algumas pessoas que não têm necessidade nenhuma, tomam aquilo profilaticamente, né? Mas ele é sempre voltado para pessoas, ele foi pensado em pessoas que têm determinadas necessidades especiais alimentares. E todos eles são industriais. A gente vai ter alimentos industriais, por exemplo, pegou alimentos naturais, sem enriquecer, sem reduzir, sem acrescer nada, misturou e fez uma massa de macarrão. É um alimento industrial que não tem nada disso aqui. Você pasteurizou o leite, colocou condicionadores e conservantes, estabilizadores, para ele ter uma validade expandida. Então, ele também é um leite, é um produto industrial, é um alimento industrial, é um natural que foi processado. Então ele virou industrial, é um industrial que veio de um natural específico, mas ele não entra em nada disso aqui. Agora, quando você reduz o nutriente a zero, que originalmente o alimento tem, ou reduz a quantidade menor, ou aumenta o que ele já tem, ou acrescenta o que ele não tem, e é um nutriente, não é um estabilizador, não é um conservante, não é nada para mudar a cor, nem o odor, não é, em termos de nutriente, aí todos eles obrigatoriamente são industriais, e aí são do tipo reduzido, enriquecido e acrescido. Agora nós vimos, né, eu quis dizer com essa idas e vindas, é que nem todos os alimentos que a indústria fornece para vocês são propriamente industrializados, podem vir ser naturais, que ele até invasou. Agora, se usou o estabilizante, se mudou qualquer propriedade, ele processou, então é industrializado. E os alimentos reduzidos, enriquecidos e acrescidos são só quando você manipula os nutrientes que esses alimentos têm, acrescentando mais, reduzindo, retirando ou colocando novo. Beleza? As todas são industrializadas. Tem alguns autores que dizem que só o envasamento, o empacotamento do alimento também seria um alimento industrial, porém preservando as características naturais. Então, se você for advogado, não, para mim é industrial, porque a indústria meteu o bedelho ali, mesmo que não colocou conservante nenhum, só invasou, pasteurizou, ela já fez algo ali de diferente, e foi a indústria. Então, nesses casos, para separar daqueles que você fabricou um terceiro a partir de outros nutrientes, ou que você reduziu, enriqueceu, acresceu, ou que você usou estabilizantes e conservantes para aumentar a validade, mas se você é daquele que diz que se a indústria meteu o bedelho, fez alguma coisa, que não uma dessas coisas também é industrial, então você tem que colocar que é um alimento natural, que é um alimento industrial, perdão, mas que mantém as características do alimento natural, ou seja, a indústria só invasou e comercializou. Beleza, pessoal? Aí, se é um hortifruti granjeiro que foi direto para o mercado, que não foi nem para a indústria, foi uma feirinha, aí esse é natural. A pessoa não vendeu o bedelho lá, tá vendo? Esse é natural de qualquer maneira. Esse não tem autores que forçam uma barra para chamar de industrial, não. Se é hortifruti granjeiro, ou mesmo um pescador que pescou e está vendendo, ele é natural, né? Não processou nada, ele é natural. Alimentos transgênicos, para a gente fechar aí, acho que é o fechar. O alimento transgênico são aqueles que há uma mudança no alimento natural. Como é um capítulo importante, a gente já avançou na aula, eu vou fazer o seguinte, eu vou me dedicar a fazer um vídeo, que é o vídeo a seguir, somente
sobre os alimentos transgênicos, fazer um apêndice desse vídeo, tá? E aí a gente fecha aí a classificação dos alimentos. Então no próximo vídeo a gente vai falar sobre alimentos transgênicos, vamos classificar as comidas e aí a gente encerra essa parte dessa videoaula número 3, beleza? Então aguardo vocês no videoaula sequencial a esse para a gente terminar essa temática de hoje. Até lá!